Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor, abra a sua Bíblia aí, em João 20. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 20, fala sobre a ressurreição. Amém? O pessoal da mídia já colocou ali no quadro. Vamos ler juntos, irmãos? Quero pedir a Karen para já preparar o playback em nome de Jesus. Vamos lá ler? 1, 2, 3 e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Karen, vem cá me ajudar a pregar em nome de Jesus. No louvor, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar juntos, aleluia. Vem cá. Abre
as vezes em memória dele. E não há como fazer um culto sem falar da morte e da ressurreição de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. João, ele se ateve a falar sobre Maria Madalena, sobre João e sobre Pedro. Ele diz que Maria foi logo de manhã, bem cedinho, ao sepulcro. Ela queria ungir o corpo de Jesus, que era um costume, embalsamar o corpo. E ela vai pelo caminho, ela diz: quem vai remover a pedra? Eu trouxe uma pedra aqui para significar, para vocês entenderem que havia uma pedra tapando aquele sepulcro. É lógico que não é uma pedra pequena como essa, era uma pedra que precisaria de alguém para retirar. Não somente por ser uma pedra pesada, algo que estava tapando, mas havia uma ordem, havia o anel do rei que diz que era para inviolar aquela sepultura. E Maria, ela vai, ela está perguntando: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Só que quando ela chega, ela vê que a pedra já estava removida. E nos olhos de Maria, a pedra removida, ela diz o seguinte: alguém roubou o corpo do mestre. Não foi isso que ela viu uma pedra removida. Mas como o coração dela estava tão triste e angustiado, Maria não conseguia perceber o que estava ao seu redor. Porque, presta atenção, Jesus não precisava que o anjo descesse e abrisse, tirasse aquela pedra para ele passar. Não. A pedra não foi removida para ele passar. A pedra foi removida para Maria entrar, para João entrar e para Pedro entrar. É para que a incredulidade se saísse. Era Jesus falando: eu estou vivo, a morte não me deteve, o sepulcro está vazio. Glória ao nome de Jesus. Maria corre, vai até os discípulos e fala com Pedro, com João: olha, roubaram o corpo de Jesus. Alguém levou o corpo. Pedro e João saem correndo. Nós lemos isso na palavra. Eles correm e a Bíblia ainda diz que João foi mais rápido. Talvez porque João era mais novinho e condicionamento físico melhor. Talvez isso. Mas o interessante é que ele chega primeiro, mas ele para no local. Pedro chega logo a seguida e entra. Ele não faz uma parada, ele não tem freio. Ele corre e entra logo e ele vê lençol disposto conforme o corpo estivesse ali. O lençol está no local, mas cadê o corpo? E agora entra João. João entra. Ele repara, tem um lençol. O lenço que cobria a cabeça, ele está colocado como se fosse um turbante. Não está no lugar aonde o lençol estava. E a Bíblia diz que ele creu. Você entendeu isso? Você viu isso na passagem? A Bíblia não diz que Maria creu. A Bíblia não diz que Pedro creu. Mas a Bíblia diz que João viu e creu. O que João viu? João viu a pedra removida. João viu os lençóis. João viu que o pano que cobria a cabeça de Jesus colocado. Ele falou: não roubaram o corpo, não roubaram o corpo, não roubaram o corpo. Ele creu ali. A palavra do Senhor, ela nos afirma que ele foi o primeiro que ali creu. Eles saíram correndo e voltaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas João continua dizendo que Maria, ela volta de novo ao sepulcro.
Talvez Maria, querendo uma pista, achar aonde colocar o médico. Quem foi que pegou ele? Aonde colocar o corpo? E ela volta. Mas a Bíblia nos diz que agora ela entra. A Bíblia não diz que ela viu um lençol e nem um lenço. A Bíblia diz que ela viu 2 anjos. Um que estava aonde estavam os pés e outro aonde estava a cabeça. E pergunta: mulher, por que choras? Ela entra no sepulcro e eles perguntam: por que choras? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O coração de Maria, ela estava tão desesperada para encontrar o corpo de Jesus, que ela não consegue ver as evidências. E a primeira evidência foi para ela, foi a pedra removida, mas ela não conseguiu ver. A segunda evidência foi Pedro que viu, que foi o lençol. A terceira foi o lenço. E aí Pedro e João vêm junto. Ela entra agora, ela vê uma visão sobrenatural, mas nem assim ela consegue entender que o que ela está vendo é sobrenatural. Por quê? Porque o seu coração está vinculado. Lembra dos hinos, do hino que as irmãs cantaram? Se eu não te ouvir, eu morro, eu pereço. Porque a única voz que nós temos que ouvir é a voz do Senhor. Mas para nós ouvirmos, nós temos que calar o nosso eu. Nós temos que deixar Ele falar em nós, nos curvar diante da sua santidade. Louvado seja Deus. Mas Maria, ela estava tão atribulada que ela não conseguia parar e ver as evidências que estavam ali para que ela visse. Louvado seja o nome do Senhor. O lençol da cabeça enrolado. Se alguém fosse roubar o corpo, ia pegar e enrolar no lençol. Ia pegar, tirar o lençol do corpo. Não ia levar o corpo com o lençol e tudo. Não era esse o certo a se fazer? Ninguém tira um lençol para roubar o corpo. Ninguém coloca um pano arrumadinho. Ele está dizendo aí que ele vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para Maria, Deus deixou várias evidências e ela não estava conseguindo enxergar. Pedro viu a segunda, mas a Bíblia não diz que ele viu. João entra e começa a reparar tudo à sua volta. E a Bíblia diz que ele creu. A Bíblia diz também que eles ainda não sabiam a Escritura, mesmo estando com Jesus, que Jesus estava falando com eles, que ele iria ressuscitar. Mas eles ainda não estavam percebendo. Por quê, irmãos? Presta atenção. Eles viram Jesus sendo sepultados. Eles viram Jesus sendo crucificado. É o que eles viram. O que ficou na imagem deles foi isso. Maria só sabia chorar. Maria só sabia chorar. A Bíblia nos diz que Jesus estava atrás dela e fala: mulher, por que chora? Faz a mesma pergunta dos anjos: mulher, por que tu choras? É que levaram o corpo do meu mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mesma pergunta foi feita a ela. E ela diz, ela acha. Irmãos, é muito interessante esse texto. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos com os nossos sentimentos aflorados, nem tudo aquilo que a gente está vendo
agora. Jesus toca pela audição de Maria, porque a visão ela ainda não estava entendendo. Mas o Senhor vai tocar no seu sentido auditivo. E agora ela reconhece que aquele nome é o nome dela, mas a forma que é chamado é de alguém que ela conhece muito bem. Ela sabe quem é que chama ela daquela forma. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Louvado seja Deus. Não era um jardineiro. Por que Maria não reconhece Jesus? Por que Maria não viu Jesus? Jesus está falando com ela, mas ela não consegue perceber que é Jesus. Por que não? Porque ela só fazia chorar. As lágrimas não deixavam ela nem ver que o milagre já tinha acontecido. Ei, em nome de Jesus, o milagre já aconteceu para a tua vida. O milagre já aconteceu na tua vida. Jesus ressuscitou e é garantido que tu vai ressuscitar também. A Bíblia nos diz que ele falou, olha, antes dele ir correr, ele falou, olha, como eu almejei estar convosco, sentar convosco e comer convosco essa ceia. Foi a primeira ceia, a ceia com Jesus. Ele disse, olha, a próxima vez que eu vou comer, será com vocês lá no reino de Deus. Há uma promessa do Senhor. Há uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma promessa para a tua vida, uma promessa para a minha vida. O que é que você tem ouvido? O que é que os teus olhos estão vendo? Porque o Senhor, Ele sempre está deixando evidências de um milagre para acontecer na tua vida. Mas se você estiver dando lugar para as tuas emoções, como Maria estava dando, ela não conseguia enxergar. Louvado seja o nome de Jesus. A pedra já estava removida. Você vai entrar e você vai ver. O lençol está lá, mas o corpo não. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele fala para Maria, Maria, vai lá e diga aos meus irmãos, louvado seja Deus, que eu vou encontrar com eles, eu vou estar com eles. Diz que eu estou vivo, Maria. Maria corre e vai anunciar os discípulos. Ela chega lá e começa a falar. Só que quando Maria saiu uma desnorteada. Já sabia chorar. Eu vou lá, eu quero corpo, cadê o corpo? Achem o corpo, quem pegou o corpo? Cadê o corpo? Me diga onde colocaram. Ela só sabia fazer isso. E quando ela chega e diz assim, eu vi Jesus, Ele está vivo. Ninguém conseguiu crer. Ninguém conseguiu acreditar. Uma é uma coisa muito difícil. Convenhamos. Amém? Por quê? Porque os olhos viram Jesus sendo morto. Os olhos acompanharam, alguns acompanharam até onde o corpo foi colocado. Então as imagens que estavam presentes eram essas. Mas Jesus, ele diz, olha, vai lá e diga. E aí está eles reunidos, a Bíblia nos diz que eles estão reunidos, portas trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. Havia uma grande perseguição. Lógico, eles mataram Jesus, eles estavam perseguindo, todos estavam amedrontados, havia um medo, porta trancada. Mas de repente, eles estão no local e alguém aparece e diz, Pai, seja convosco. Imagina, irmão, se nós estivéssemos lá, que susto. Pai, seja convosco. Jesus
está dando a paz que Ele tem. Ele está mostrando que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que nada pode impedir o seu agir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também nos diz que havia um dos discípulos que não estava ali. Quem era ele, por favor? Quem estava lá? Que não estava lá? Fala alto, irmãos. Tomé não estava lá. Está vendo a importância de você estar na presença do Senhor nos cultos? Você sabe o dia do seu milagre? Você sabe quando é que vai acontecer aquilo que você está pedindo ao Senhor? Você sabe? Não, você não sabe. Pode ser hoje? Pode. E a importância de você estar na casa do Pai. Eles estavam ali, mas Tomé não estava. E aí agora os discípulos estão dizendo: olha, nós vimos, Ele ressuscitou, Ele esteve aqui, a porta trancada. Mas de repente, quando a gente olhou, Ele entrou e estava dizendo: Pai, seja convosco. As portas, as paredes não puderam conter. Aleluia. Ele ressuscita num corpo glorioso. Nada o impede. Ele pode todas as coisas. E agora eles vão dizer que Jesus ressuscitou. Agora eles estão ali vendo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Tomé, que não estava, ele diz assim: eu só acredito vendo. Se eu colocar a minha mão no lado, se eu ver a marca dos cravos, aí eu acredito. Presta atenção. Quando ele falou isso, ele falou com os discípulos. Jesus não estava ali. Mas no belo dia, ele estava na reunião também. Ele veio, ele estava presente. Lembra que eu falei? Você não sabe o dia da tua vitória. Você não sabe o dia em que você vai receber a operação divina, daquilo que você precisa, do teu milagre, da tua libertação, da tua cura. Você não sabe da salvação da tua casa. O importante é você fazer aquilo que Ele mandou fazer. Estejam na casa, adorem o Pai, glorifiquem o nome, estejam presentes com o corpo, com a tua alma, glorifiquem o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele chega de novo, ele usa a mesma palavra, paz, seja convosco. Ele está dando a paz, por quê? Porque ao redor não havia paz, havia confronto, havia guerra, havia desespero, havia perseguição. Mas Jesus está dizendo: paz seja convosco. Lembra de Maria? Maria está pegada naquilo que ela vê. Jesus está dizendo: Pai, seja convosco. Não olhe para aquilo que tu está vendo. Olhe para mim, porque eu sou a tua paz. Ei, mulher, olha para mim que eu sou a tua paz. O mundo pode estar em guerra, a tua casa pode estar caindo, mas olha para mim que eu sou a tua paz. Eu sou aquele que te dou a paz em meio à tribulação. Eu sou aquele que te dou a decisão correta para ser tomada. Bendito seja o nome de Jesus. Olha para Ele. Enxuga as tuas
Jesus. Lendo esse texto, eu fiquei maravilhada e no mesmo momento assombrada, porque Jesus chega, Pai seja convosco, vai direto a Tomé e fala assim: coloca a tua mão aqui. Olha a marca do cravo aqui. Jesus estava presente quando ele falou? Fisicamente está? Não. Você está entendendo? Que não há barreira para Cristo Jesus. O que você fala em oculto, Ele sabe. Ele conhece todo o teu coração, Ele conhece toda a tua história. Nada vai surpreender. E aí, Tomé, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Porque tu viste, Tomé, tu está crendo? Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. A salvação, nós estávamos falando hoje pela manhã. A salvação é para aquele que crê. Se você crê, o sangue de Jesus te dá um banho e Ele te justifica. Deus olha para você e não vê o teu pecado. Deus vê o selo de justificação. Justificado. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. O que os teus olhos estão vendo? Mas eu só consigo ver problema, só há problema. Eu só consigo enxergar os problemas. Jesus está presente. Em vez de você ficar abrindo a tua boca para chorar, para reclamar, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está presente. Ele sabe o que vai dentro do teu coração. Ele sabe como resolver a tua causa. E Ele sabe como colocar você no lugar que Ele quer que você esteja. Quando Maria reconheceu, já vou terminar, quando Maria reconheceu que aquele que falava com ela não era o jardineiro, quando ela escuta a voz falando Maria, ela diz Rabone. Aleluia. Para os judeus uma tradição. Louvado seja o nome do Senhor. Rabi era uma palavra que era designada a todos aqueles que eram mestres, professores, aqueles que ensinavam. Mas Rabone raramente era assim usado, porque Rabone ela está falando de mestre celestial. Maria reconhece pela voz do mestre que é Ele. É Ele que está ali e chama pelo seu nome. E agora ela vai se alegrar, ela vai correr, ela vai segurar os pés de Jesus. Jesus, Maria, não me detenha agora, porque eu vou para o meu Pai, vai dar uma notícia para os meus irmãos. E o Espírito do Senhor, Ele está aqui, Ele está dizendo: ei, para de chorar, para de ficar parado. Em nome de Jesus, se levanta. Você tem uma missão. A missão que Ele te deu é ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Vai e dize aos meus irmãos. Você tem que falar aquilo que o Senhor tem dito para você, que é a notícia das boas novas, anunciar. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele diz assim, aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Aonde é você nesse contexto? Você é aquele que fica chorando o tempo inteiro e não consegue ver a evidência de Deus para a tua vida? Você é aquele que corre e está vendo, mas a Bíblia também não resiste o que você creu, não. Mas você é aquele que deu uma paradinha no caminho e falou: opa, tem coisa que eu estou sentindo. Pedra removida, lençol no chão. Ei, o lenço está ali. Peraí, tem algo aqui, é sobrenatural, eu estou sentindo. A
noite. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais. Que o Senhor conceda que o teu coração seja impactado com a sua presença, para que você consiga ouvir a voz do Espírito de Deus. Maria entendeu quando ela ouviu a voz do Senhor. Talvez você precisa ser tocado na visão e na sua unção. Você está aqui, Jesus também. Você está aqui, Jesus também. Entendeu? Não tem nada que impeça Ele de te tocar. Que a atmosfera do céu chegue até o teu coração. Que a presença santa invada o teu coração de uma maneira em que você caia rendido como Maria caiu rendida aos pés de Jesus. E que você entenda que esse momento é um momento solene que Jesus mandou para que você tenha vida e eu também. Esse momento de Santa Ceia é um alimento espiritual. Você vai comer um alimento carnal, é um pão, mas ele é espiritual, porque o alimento que você vai comer não é para alimentar o teu corpo, mas para alimentar o teu espírito. Que o Senhor Jesus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou, montanha
compadeceu. O Senhor está na sua vida. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela vida dele.